Pronto, pode ir. Bom dia, vamos começar a segunda etapa das nossas atividades, na parte da manhã, início da tarde, com a apresentação dos trabalhos. Eu pediria para os integrantes como façam o tema do trabalho, né? E falasse alguma coisa a respeito, né, dos seus currículos, né? E podemos começar então por ordem alfabética, seria com a Erli, não é isso? Tem alguma? Já tem? Danilo. Então, Ana Carolina. Então, Ana Carolina começa. Bom dia, nós três somos alunos da professora Gelta, daqui do curso nós três aqui somos alunos da professora Gelta, no Didática, na matéria de Didática. Eu sou aluna da UF, do curso de Licenciatura de História. Ela é a Márcia. Licenciatura de Letras, Português e Espanhol. E Fábio, licenciatura de Matemática. São três licenciaturas totalmente diferentes, mas a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho sobre a prática museológica, a visita aos museus, como complementa a prática pedagógica que é dada em sala de aula, visto que nós percebemos que os livros didáticos são muito defasados, principalmente no conteúdo, não só em todo o conteúdo dado nas escolas, mas principalmente no curso de História, tá? Que às vezes é um curso muito raso e que passa muito rápido, um conteúdo muito raso e que passa muito rápido, de forma muito rasa, sobre alguns conteúdos históricos importantes. Então, assim, o nosso trabalho foi sobre, no caso, com foco em como a escravidão é retratada e debatida em sala de aula e vista nos museus, tá? Nós usamos como foco de estudo o Museu Nacional, por ser um museu que se propõe a ser um museu, uma instituição para contar a história toda do Brasil, história nacional. É um museu em que a gente percebeu que houve algumas falhas, principalmente nessa representação, em como contar essa história, principalmente voltada para os alunos negros, indígenas, já que no museu, quando nós, como professores, ao levarmos os alunos para uma visita ao museu, debater com o aluno se o que ele está vendo lá é só o negro visto como vítima da escravidão e não ator, não protagonista da sua própria história. Já que ele entra lá e só vê, no caso do negro, sendo representado naqueles objetos de tortura, de castigo da época da escravidão e não existe nenhuma exibição a respeito dos indígenas lá. Vou falar sobre os museus e a escravidão africana. Sabemos que a escravidão africana no Brasil durou 388 anos e que esse triste fato deixou marcas em nossa sociedade até os dias atuais. Mesmo sendo um tema sensível para a nossa sociedade. Então, nós lidamos com várias sequelas desse fato. Por quê? Porque temos várias instituições museológicas que possuem exibições sobre esse tema, mas, assim, nós podemos citar mais, como ela falou, o Museu Histórico Nacional, IPB, Instituto dos Pretos Novos, e o MUCAB, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Os três na cidade do Rio de Janeiro. Por se tratar de um tema sensível, a nossa sociedade, devemos verificar se, ao retratar os escravizados, como os que estão retratando, né? Como que estão retratando? E estão apresentando os indivíduos pelos objetos pessoais, como ela falou que no museu só tinha esses objetos, roupas, pelos instrumentos de tortura, e estão mostrando os atos de resistência desse indivíduo, né? Como que estão mostrando? Então, como ela falou, no museu apenas tem objetos que simbolizam a escravidão, ou seja, só ver o negro como escravo, objetos de tortura. Não tem um outro objeto que possa estar falando algo mais aprofundado sobre os negros, e sim representando os negros com aqueles objetos de tortura. E
museu citado, dentro das análises que foi proposto fazer, a visita ao Museu Histórico Nacional na cidade do Rio de Janeiro, é que o melhor exemplifica a nossa discussão. É uma instituição que se propõe a cuidar da história nacional e possui um acervo considerável sobre a escravidão. Só que são poucas coisas. Porque aí quando o aluno chega para fazer a visita ao museu, ele só observa aqueles objetos de tortura. Então, o que se passa na cabeça desse aluno? Que o negro está sendo representado até hoje por aqueles objetos por ter sido escravo, mas que a representação dele são aqueles objetos de tortura. Então, só vê o negro como escravo. E até os dias de hoje, quando você leva o aluno ao museu e que ele olha, observa aqueles objetos, o que se passa na cabeça dele? Né? O negro escravo. Negro e a escravidão. Então, isso tem que ser mudado. Porque não pode ter uma referência do negro através daqueles objetos que estão ali dentro do museu, que só representam o negro aqueles objetos. Como se o negro fosse só E nem objeto foram de produzidos trabalho. por eles. Isso, São objetos não produzidos pelos negros, produzidos para os negros. Isso, não para eles serem torturados. Só tem isso no museu, não tem outra coisa. Entendeu? Então, assim, ao analisar, né, aquelas fotos, aqueles objetos, as fotografias expostas, podemos trazer para a realidade dos alunos as discussões sobre o período longo da escravidão africana em nosso país. Eles se veem retratados nos objetos do acervo? Eles se veem como vítimas ou como atores principais? Eles enxergam em seu dia a dia as sequelas da escravidão? Então, isso, quando for, leva o aluno para fazer a visita. E na sala de aula, debater sobre esses temas. Até mesmo para esclarecer, né? Para colocar o aluno, para ele ter uma outra visão. Porque ele não pode ter aquela visão dos objetos que ele viu no museu. Então, o professor, quando for levar o aluno de volta para ir para a sala de aula, para debater esses temas, mostrar a verdadeira realidade, não do negro escravo, não daqueles objetos que eles sofreram tortura, mas sim abrir a mente, né, dos nossos alunos para o esclarecimento, para mudar essa visão, para mudar a situação. E para finalizar, aí nós pensamos, vendo isso, nós sentimos a falta de que os alunos possam visitar o museu e ver algo que possa influenciar e que eles tomem uma decisão em um rumo diferente. E pesquisando eu vi sobre Martin Luther King, né? Aquela frase que ele fala, eu tenho um sonho, o famoso discurso. E a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 35 anos, foi ele, um negro, um ativista político que lutava, que tinha um sonho de igualdade e tem o seu museu, não no Brasil, né? Mas tem o seu em outro país, mas o museu que fala dos direitos civis, os direitos de igualdade de todos os negros, indígenas, brancos. E eu queria fazer muito se tivesse aqueles alunos aqui agora do segundo grau, do primeiro, quem deles visitou o museu? Quem deles teve a oportunidade, como ela foi ver, de olhar e ver aquilo acompanhado de um professor, e muitos nunca vão ter essa oportunidade. Então, cabe a nós que estamos fazendo licenciatura, quem é professor, lutar pelo direito deles, e também falar as palavras do famoso estadista negro, né? Nós temos um sonho de igualdade, de que todos possam participar, e nós podemos ser protagonistas da história de todos eles. Então é isso, para finalizar.
Bom dia, meus amigos de pós-graduação, mesa. A comunicação, né, que eu trago aqui para essa manhã é uma parte assim de uma continuação minha de exposição de um texto monográfico que a gente acaba sempre engavetando, né? Aquela monografia, aquele TCC que a gente vai fazer no final do curso. E aí eu trago hoje, numa continuação de uma fala que eu já fiz aqui uma vez na Faculdade de Educação, sobre o capítulo 3 da minha monografia, né, que foi sobre as políticas e ações de visibilizar estudantes trans na Universidade Federal Fluminense. Sendo que é praticamente essa mesma abordagem, né? A gente observa muito pouco. E quando a gente está falando de estudantes trans, assim, quando eu vim fazer a primeira participação, falar pela primeira vez, eu me surpreendi com alguns novos alunos e novas alunas aqui nessa universidade, na pedagogia. E o capítulo 3, né, ele vai fazer uma abordagem metodológica de mapeamento, né? O que é um mapeamento? É você, num período de pandemia, você não tinha nada, você não conseguia pesquisar, você não conseguia chegar em alguém para fazer uma entrevista, tudo era de modo virtual. Eu, junto com minha orientadora Mariana Paladino, ela falou assim: Danilo, vamos buscar nos meios virtuais, nos sites institucionais? E aí foi o momento em que eu comecei a fazer um mapeamento na universidade e buscar nessa universidade, na UF e nos outros campos, porque a internet já dá esse caminho para você visitar sem sair do seu lugar, como que a Universidade Federal Fluminense tem colocado em pauta as políticas LGBTI+. Então, como que essa universidade, a UF, tem proposto ações? Para minha surpresa, algumas ações já vieram, para outras estão de modo devagar, mas a gente sabe que o cenário político e de necropolítica, de apagamento desses corpos nessa universidade e fora dessa universidade é constante. Então, às vezes são assuntos que a gente não fala, a gente não observa, a gente esconde. Então, acaba que a universidade, nas suas ações, nos seus documentos, não coloca. Por exemplo, existe um exercício muito grande dos professores da Faculdade de Educação já de utilizar uma linguagem neutra, que outras universidades, outros cursos não fazem. Na Faculdade de Educação, por exemplo, já existe a placa de banheiro de identidade de gênero. Já existe o reconhecimento na universidade do uso do nome social. E recentemente, quando eu estava fazendo a monografia, saiu uma nova portaria que o nome social ele não saía no diploma. E aí saiu, que agora pode ser usado no diploma. Mas tudo muito devagar, tudo muito moroso, de muito embate. E as coisas que a gente não encontra, por exemplo, raras vezes a gente estuda algum teórico que tenha uma abordagem de gênero e sexualidade na universidade, na formação de professores. Às vezes a gente passa em alguns momentos, mas são pouquíssimas, às vezes, discussões. Essa universidade, a pedagogia daqui, colocou, a partir do ano passado, uma disciplina obrigatória que fala sobre gênero e sexualidade, mas no curso, por exemplo, de matemática, não se tem essa abordagem. Ou outros cursos, como letras. Quando o aluno ele quer buscar sobre esse assunto, ele tem que buscar numa optativa ou numa eletiva. E cada vez mais a gente observa esse movimento de diversidade, de inclusão. Como que a UF tem se organizado com isso? E aí você encontra hoje a autonomia universitária, né, da pós-graduação, colocando já as ações afirmativas e lei de cotas para estudantes trans. Às vezes algumas vagas são adicionais, outras são de reserva. Já está lá, consta no edital. De alguns modos, outros não aparecem. Fica nesse momento assim, as ações afirmativas pertencentes a negros, né, e pessoas com deficiência. Então a gente já tem visto já um avanço, mas na graduação ainda não.
Porque na graduação o acesso ainda é pelo SISU, pelo Enem, e no máximo o que você vai fazer ali é colocar o seu nome social na sua inscrição. E mesmo assim, na hora do seu ato, lá na sua matrícula, você tem que reafirmar, porque não tem um documento que vai dizer, você tem que reafirmar. Então, a minha monografia, eu falo ali no capítulo 1 sobre os movimentos, né, o movimento feminista, a história das disputas desses campos teóricos. E no capítulo 2 eu falo desse sistema de apagamento, né, um sistema que quer apagar constantemente os corpos de estudantes trans, mas em estudos atuais, agora para pós-graduação, eu tenho visto que é acabar com a diversidade, é acabar com o que é diferente, né? Tudo que sai da norma, a gente tem que evitar. Então, eu até, para essa apresentação, eu troquei até, né? Porque eram estudantes trans e eu coloquei já abarcando toda a identidade de gêneros e as identidades sexuais. Então, acaba que o apagamento, o não dizer, o não falar, o não acaba sendo aquele momento de distanciamento, né? As pessoas quando falam, elas falam às vezes até com medo, né, desse assunto. Então, a monografia no capítulo 3 vai trazer todo esse mapeamento e a UF tem avançado, assim. Eu tenho até mesmo como aspecto individual meu de divulgação, de falar mais sobre esse assunto. Até a minha pesquisa da pós-graduação tem caminhado nesse lugar, nesse mesmo assunto, para trazer mais textos e pesquisas sobre gênero e sexualidade no tema de educação. Temos bastante já referenciais teóricos, tem bastante coisa, mas às vezes dentro da educação básica é pouco discutido, dentro às vezes da nossa sala de aula, no curso de formação de professor, às vezes o conteúdo não passa sobre esses assuntos. Então é uma caminhada longa, às vezes eu me inscrevo mesmo para colocar também em pauta essas relações também de diversidade e como a universidade também tem proposto. Então lá no mapeamento também tem eventos, tiveram diversas lives, diversos momentos de extensão para a comunidade LGBTI e grupos de pesquisa. Então, assim, quem quiser, depois eu disponibilizo o link para olhar, para observar. Então, lá tem os professores, os nomes das pessoas que são responsáveis, os grupos de pesquisa, as revistas que debatem. Então, foi um mapeamento assim que deu um certo trabalho, né? Fiz do ano de 2018 ao ano de 2021. 2022 eu já vi que já tem bastante coisa que já avançou, mas muito retrocesso também, principalmente nesse cenário político agora. Mas é continuar estudando, é continuar falando. E para a pós-graduação agora eu tenho continuado falando sobre o currículo narrativo, né? Aquele currículo que vai narrar essas experiências dentro dessa faculdade de educação. Então, os alunos, os estudantes que estão aqui, que não estão ouvindo sobre isso. Quem são esses alunos, o que eles pensam e como que essas ações podem mudar esse pensamento curricular, né, numa universidade que forma professores, que a disciplina obrigatória de educação de gênero e sexualidade só tem 30 horas, então fica bem reduzido. Então é isso. A UF ela tem alcançado, ela tem proposto alguns movimentos, principalmente institucionais, né, de documentação, que é muito importante, mas os cursos, eles também individualmente têm feito nos seus conselhos, né, já um diálogo mais sobre a diversidade. Aqui também na Faculdade de Educação eu vi que agora tem um grupo de pesquisa, um comitê, né, sobre diversidade, né, étnico-racial e de gênero. Então, são avanços e que bom que a pesquisa ela está disponibilizada no repositório da UF, mas ela também está, de certa forma, sendo divulgada e eu tenho visto cada vez mais um diálogo maior sobre esse assunto aqui na universidade. Obrigado. Eu já fui falando emendando, né? Só pra... Eu não me apresentei, né?
Atualmente estou como orientador pedagógico em São Gonçalo e sou professor da educação básica na Rede Católica de Niterói, no Colégio Salesiano. Qual é a escola de São Gonçalo? É no Colégio Paulo Freire. Paulo Freire. Isso. Não, Porta Pedra. Isso, lá eles chamam de Porto Velho. Não, sei lá. Porto Novo, Porto Velho. Porto Novo, não. Portão do Rosa. Portão do Rosa. É tudo Porto Velho, Porto Novo, Porto Rosa. Valeu, valeu. É perto do Partage. Continuando aqui com a professora Erli, mas a gente percebe que, antes de tudo, a diversidade é essencial, né? Em todos os níveis, em todas as formas dela se manifestar, se faz absolutamente premente nessa conjuntura toda. E, sobretudo, com a fala aqui dos colegas e também com a minha experiência em pesquisa, como a pesquisa faz a universidade andar, né? Como a pesquisa faz a universidade avançar, como é importante a gente investir, né? Investir muito nisso. Bom, meu nome é Erli, eu sou professora da Rede Pública de Ensino há 23 anos. Atualmente eu tenho uma matrícula no município de Itaboraí. Há 16 anos eu dou aula lá. E também sou servidora do Tribunal de Justiça. Eu sou formada em Letras e também sou formada em Direito. E sou mestre também em produção de texto, sou especialista em produção de texto e sou mestre em Direito. Então, assim, o meu campo de pesquisa, de interesse de pesquisa, é o diálogo entre educação e direito, a intersecção entre educação e direito. Esse diálogo entre educação e direito, ele esteve no meu TCC, ele esteve na minha dissertação de mestrado, e eu hoje leio, porque eu faço parte de um projeto de pesquisa chamado Projeto de Pesquisa Anastácia Banto, que é o lugar que me mantém vinculada à academia, né? Então é através desse projeto de pesquisa que eu compartilho leituras, debates, discussões, e eu por meio, né, a partir dessas leituras, desses debates, dessas discussões, dos diálogos com os colegas e toda essa minha trajetória, eu estou já esboçando, vamos chamar assim, um projeto para o doutorado. E aí eu já tenho umas linhas desse projeto e eu já estou colocando ele para algumas pessoas lerem tal e opinarem, digamos assim, para me ajudarem a construir o projeto, já que eu não tenho professor, né, e tal, e aí foi o método que eu encontrei de fazer um projeto e as pessoas me ajudarem, né. E aí, esse projeto, ele trabalha com isso, com educação e acesso à justiça. Por que isso? Porque a gente tem o direito, né, vamos pensar em Constituição, que é a nossa lei maior, os direitos lá garantidos, vamos pensar em direitos fundamentais. Estão todos lá, né, na nossa Constituição. Ali a gente tem o direito formal. Daí a esses direitos, eles acontecerem efetivamente, no mundo concreto, materialmente falando, são outros 500, vamos colocar em linguagem popular. E aí, o direito se materializar, a gente chama de efetividade do direito, certo? Essa efetividade do direito, existe uma categoria dentro do direito que a gente chama de acesso à justiça, né? Então, o que eu penso em pesquisar e investigar num possível doutorado é essa ligação entre educação e acesso à justiça. Mais que isso, educação em direito, pensando no conhecimento como porta para
o efetivo acesso à justiça. Como é que isso poderia acontecer? Ah, mas de onde você tirou que a educação em direito pode possibilitar, né, pode ser um instrumento para que isso, essa efetividade do direito aconteça? Observando, né, algumas situações que acontecem na realidade, materialmente isso acontecendo. Então, por exemplo, uma situação que não é comum, que eu sou formada em Direito, eu estou na sala de aula, então eu utilizo essa minha formação nas minhas aulas, certo? Então, eu dou aula de conhecimento de direitos fundamentais e de algumas matérias do campo do direito durante as minhas aulas. Eu faço esse diálogo, né, de matérias, de disciplinas durante as minhas aulas, porque eu sou professora de língua portuguesa, então fica bem tranquilo fazer isso. Então, já aconteceu de, por exemplo, eu trabalhar a Lei Maria da Penha na sala de aula e uma aluna virar para mim e falar: professora, mas o meu pai faz tudo isso com a minha mãe. E eu não sabia que meu pai violentava a minha mãe. Entende? Então, assim, esses sujeitos, eles desconhecem os seus direitos. Como fazer com que eles sequer tentem colocar em prática, tentem ter acesso à efetivação desses direitos, se eles sequer têm conhecimento desses direitos? E eles não têm conhecimento, não é à toa, a gente sabe disso, né? Então, e aí eu investigando isso, porque eu sei que eu sou exceção, não tem professores com conhecimento de direito, né, a balde por aí. E aí eu fui fazer algumas pesquisas e verifiquei que existem alguns projetos, em especial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, realizados em algumas escolas estaduais, que eles levam esses conhecimentos, né, de alguns campos do direito para alunos das escolas e também para a comunidade escolar. E aí eu pensei em parar para investigar isso, né, para poder problematizar isso, e aí eu pensei num pré-projeto de doutorado, pensando em toda essa estrutura. Então, aí, a partir de agora, eu vou dar uma lida aqui, porque senão eu acabo extrapolando o meu tempo e não conseguindo organizar o pensamento, tá? Aí eu mandei um resumo, né, do pré-projeto para cá e uma bibliografia provisória, com que eu li até agora. Bom, do resumo, eu não vou ler o resumo todo, mas no resumo eu já apontei o tema desse pré-projeto, que é a educação em direitos para o acesso à justiça. E aí eu já disse por que eu escolhi esse tema. Intitulei provisoriamente o pré-projeto de Educação Sistematizada de Base para a Concretização de Direitos, o Conhecimento como uma Porta de Acesso à Justiça, Diálogos Institucionais, e aí diálogos institucionais, porque a gente teria duas instituições, Defensoria Pública e escolas da rede pública de ensino. O objeto da pesquisa seriam os programas, os projetos colocados em prática pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, a Defensoria Pública seria meio que um agente, né, nas escolas da rede pública de ensino. Então, as escolas da rede pública de ensino seria o lugar aonde esses projetos são colocados em prática e, ao mesmo tempo, os sujeitos, né, desse objeto, né, seriam sujeitos desse lugar. Por quê? Porque é a comunidade dessas escolas, comunidade interna e comunidade externa. Isso eu já verifiquei na
na norma, né? No próprio texto dos projetos, é para a comunidade interna e externa da rede. Como metodologia, por enquanto, eu pensei em análise dos documentos fornecidos pela Defensoria Pública e pela Secretaria Estadual de Educação, documentos concernentes a esses projetos, né, a esse projeto. As atividades que são realizadas na escola, no caso, participando dessas atividades em tempo real, fazendo a observação, buscando relatos de atividades que já foram realizadas, e aí eu sistematizaria esse material, que formaria um corpus, né, de análise, e utilizaria, a partir da sistematização desse corpus de análise, utilizaria algumas lentes de leitura, né? E aí, quais lentes de leitura? As lentes que eu selecionei, por enquanto, são aquelas com as quais eu estou mais acostumada a trabalhar, entende? São aquelas com as quais eu já trabalho. A análise do discurso, porque é uma ferramenta com a qual eu consigo trabalhar com linguagem ou com o que a gente acha que é ausência de linguagem, que é o silêncio, né? Categorias sociológicas de Bourdieu, violência simbólica, reprodução, hábitos, categorias da teoria crítica da raça, interseccionalidade, o próprio conceito de raça, né? E aí eu buscaria, né, tentar, agora eu vou pular aqui, só para jogar para a minha hipótese, né? Pensar na minha hipótese de trabalho, né, que eu tenho por enquanto, que é, considerando que as escolas da rede pública não possuem condições materiais de realizar esse ensino no campo do direito, e que os integrantes dos grupos social e economicamente vulneráveis, em larga medida, são atendidos pelas escolas públicas no campo educacional e também pela Defensoria Pública no campo da assistência jurídica. Quer dizer, a gente tem na escola pública pessoas que são social e economicamente vulnerabilizadas, né? E também esse mesmo grupo é atendido pela Defensoria Pública, né? Então, esses mesmos sujeitos são atendidos tanto pela Defensoria Pública quanto pela rede pública de ensino. As duas instituições lidam com esses sujeitos, né? O diálogo, a cooperação entre essas duas instituições, a fim de colocar em prática ações estratégicas sistematizadas de ensino-aprendizagem em direito, parece ser o arranjo com as maiores possibilidades e menores limitações no que concerne a finalidade de educar para o efetivo acesso à justiça. E aí, só porque meu tempo também já está acabando, eu acho importante eu colocar algumas questões que até entraram no resumo, que ficam, né, e que vão nortear o trabalho, né, se eu conseguir realizá-lo, que são os seguintes questões. Ao pensarmos em educação em direitos na educação básica, a associação entre a Defensoria Pública e escolas públicas se apresenta como modelo mais viável? Quais as possibilidades e limitações desse modelo? Especificamente, nas experiências observadas, por que o modelo foi colocado em prática? Como o modelo foi colocado em prática? Essas perguntas eu vou responder no desenvolvimento do meu trabalho e aí tentar comprovar aquela minha hipótese que eu falei para vocês, né, antes de jogar essas questões. É isso. Depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Passar para encerrar as falas, depois a gente pode abrir para algumas perguntas e o debate. Bom, pessoal, já boa tarde, né?
Eu sou Monique, estou no mestrado em Geografia na UF. Esse trabalho, né, que eu vou apresentar foi feito também com uma colega, também da Geografia, ela está no doutorado agora na UF, também é formada em Geografia pela UFRJ, mestrado em Educação e retornou agora para o doutorado na Geografia. E eu sou professora da Educação Básica da rede privada aqui, né, da cidade de Niterói, e me formei na graduação na UERJ-FFP. Fiz a especialização em Ensino de História da África e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras do IFRJ São Gonçalo. Fiz a especialização em Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais no IPUR. E aí eu cheguei, né, a essa junção de estudos hoje do meu projeto de mestrado, que é já na fase final, né, da conclusão aí da dissertação, que é Geografia e Literatura. Trabalhar um pouco essa questão sobre como a literatura ela nos não auxilia, né? Não é uma ferramenta, mas a literatura é uma base fundamental para a gente compreender a cidade, né? As desigualdades da cidade, né? Essas interseccionalidades da cidade, né? Como que isso se apresenta na literatura de uma forma geográfica, né? Então, trazer esse olhar também geográfico à literatura, né? Trazer aí esse diálogo, né? Entre geografia e literatura dentro dessa perspectiva afrocentrada, né? no trabalho. É importante salientar que assim, esse trabalho de agora, né, que eu vou falar, não é da minha pesquisa. É um texto que nós escrevemos, eu e a Ana Beatriz, para este livro. E aí este livro, né, Geografia... Deixa eu olhar aqui. Ensino de Geografia da África, Caminhos e Possibilidades para uma Educação Antirracista. Esse livro, na verdade, ele seria um dossiê do ensino de geografia, né, para essa revista, que é África e Africanidades, que é uma plataforma, né, da Unesco, e seria apenas, né, um dossiê para ficar lá, uma edição, né, da revista, e se transformou num livro, por causa da riqueza, né? Aqui todos os autores e autoras são geógrafos, né, geógrafas, e trazem a questão do ensino de África em sala de aula. Então, acabou se tornando um e-book, né? Está disponível, depois eu posso passar para alguém, né? Para o pessoal ter acesso aí ao link. E ele vem sendo indicado pela Unesco, né? Na educação, né? Para a educação antirracista, né? Como mais um material, um instrumento para trabalhar a educação antirracista. Então, esse livro está aí no mundo, né? Está na Unesco, está no mundo. Então, esse texto que eu vou falar bem rápido é a respeito dos valores civilizatórios de geografia, um debate sobre memória e narrativa. Nesse texto, né, nós, enquanto geógrafas, né, professores de geografia atuantes, a Bia, né, atuando também no Fórum Estadual de Mulheres Negras, né, na Casa das Pretas, a gente vê essa necessidade, né, de retornar, né, de trazer, romper, né, no ensino de geografia com a visão hegemônica. Né? Vocês falaram do museu, falaram, né, trouxe a questão da cartografia, né, dos excluídos. Então, assim, quando a gente fala, né, desse giro, né, epistêmico que a geografia necessita, né, dentro da sala de aula, no currículo, né, e isso surge através também da aplicação da Lei 10.639, né, e da 11.645, que as meninas estavam falando aqui mais cedo. Então, através, né, com base na lei e também nesse debate, né, da afrocentricidade, né, com base na professora Zoilda Loreto da Trindade, né, nossa grande griot, né, agora já um tempo, né, em outro plano, a professora Zoilda, ela deixa, né, para nós essa questão de trabalhar os sujeitos, né, no chão da escola, né? Então, o quanto é importante a gente repensar, né, o corpo do aluno negro, a cosmologia, né, trazer esse resgate da cosmologia africana,
a musicalidade, né, a questão da circularidade. Como que tudo isso está envolvido na nossa vida, né, enquanto pessoas negras, e que muitas vezes, né, na escola a gente só tem o quê? O contato, né, às vezes através de um professor, né, enquanto todo o resto da escola continua reproduzindo falas e gestos e mostrando dentro do próprio conteúdo, né, de forma racista. Então, a aplicação da lei no ensino de geografia, né, ela se faz super necessária, porque a geografia, né, durante muitos anos e até hoje, se a gente não tiver, né, o cuidado, a gente continua reproduzindo visões de mundo e construção de mundo racista, né, e fortalecendo o debate hegemônico. Então, o nosso texto, né, vem resgatar, né, trazer, né, nesse sentido, essa questão da afrocentricidade através dos valores afrocivilizatórios que a professora Zoilda nos traz, que tem toda essa circularidade que envolve a nossa vida. Então, dentro disso, né, a gente tenta trabalhar com ancestralidade, espiritualidade, memória, oralidade, corporeidade, energia vital, comunitarismo e cooperativismo. Nesse texto, nós temos um plano de aula, né? Nesse plano de aula, qual é a proposta, né, para combater essa narrativa hegemônica, esse discurso, né, que traz a todo momento essa relação, né, destruição do corpo com a natureza, né, dentro do sistema capitalista, né, hegemônico, a modernidade, ela foi fundamental nesse processo, né, da separação mente, corpo e meio ambiente, né, ou seja, o ambiente natural. Então, a partir desse projeto, né, da colonialidade e da modernidade, como, né, que as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, né, como que estes territórios, né, que geografia a gente respira território o tempo todo, né? Então, como que esses territórios, ao longo deste tempo, dessa construção, né, e constituição do sistema capitalista, através do projeto de modernidade e colonialidade, trouxe essa separação e essa visão de mundo de que tudo o que envolve a natureza, né, está sujeito a quê? À exploração, né? Transformou-se em lugar de vulnerabilidade, o que a gente vem trazendo também aqui na discussão, essa questão do racismo ambiental, né? O que é o racismo ambiental? É você transformar, né, aquele lugar, mais ainda torná-lo vulnerável, né? E quem é que está nesse ambiente, seja natural ou meio urbano, né? Por quê? Quando a gente fala de racismo ambiental, a gente tem que pensar também no ambiente urbano. Falta de saneamento básico, onde é? Nas favelas. Quem são as pessoas, majoritariamente, que ocupam as favelas? Pessoas negras. Então, por que não tem saneamento básico na favela? Também é uma prática de racismo ambiental, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né, que falar de racismo ambiental, a gente está só falando de comunidade, de floresta, né, como as meninas trouxeram aqui, territórios, né, mais afastados do meio urbano, mas não é. Essa questão do acesso ao posto médico de família, é saúde, né? É produção da vida. Então, a gente vem trabalhando com isso nesse texto, né? Trazendo aí dentro da proposta didática, né? Do plano de aula, essa relação natureza e sociedade com os temas, né? Relações de poder, sociedade, natureza e valores afrocivilizatórios. E disciplinas parceiras, né, que agora a gente, com esse novo currículo, né, a nova BNCC, o novo ensino médio, há essa necessidade da transdisciplinaridade, né, nas escolas, o itinerário formativo, né, a geografia, ela está com a carga horária reduzida, né, na educação básica, tanto no fundamental quanto no ensino médio, e no ensino médio agora a gente já está com esse itinerário formativo. E aí, dentro do itinerário formativo, a geografia ganhou um novo nome, né, que é o Observatório Geográfico. Então, dentro do Observatório Geográfico, você tem a possibilidade, né, de trabalhar
de uma maneira mais prática mesmo, né, de trabalho, colocar os alunos para trabalhar de uma forma mais transdisciplinar, não tão fechado, né, em um único tema, sei lá, vou trabalhar território e apenas na visão da geografia. Não, eu posso utilizar, né, instrumentos e conceitos de outras disciplinas também. Só que está um perigo aí, né? Se o professor ou a professora não for, né, um professor aliado, né, como a gente chama, pode reproduzir, né, racismos, né, a questão da homofobia, vai manter aí a visão hegemônica, né? Então, dentro da minha proposta de trabalho, eu busco o tempo todo, né, trabalhar com eles essa questão da mesmo geografia antirracista, tá? E trazendo também para a discussão as outras disciplinas, né? Mesmo que os professores não trabalhem junto comigo, porque acabou, né, cada um ficando dentro das suas áreas, mas eu trago as outras disciplinas também para a discussão, porque a geografia envolve biologia, né? A geografia envolve física, né? Quando a gente está estudando movimentos de massa, deslizamentos, né? Envolve a geografia, a física, envolve matemática, química. Então, eu venho trazendo para eles, né, os conceitos das outras disciplinas também, para que eles consigam perceber, né, como que o ser e estar no mundo envolve não só a nossa percepção sobre o mundo, mas como o mundo também nos enxerga, né? Como os racismos, né, as homofobias, as interseccionalidades, como que essas opressões, elas existem em todas as disciplinas, né? E, sobretudo, no nosso corpo cartográfico, né? Que são as nossas trajetórias, nossos itinerários, o nosso ir e vir. E dentro, né, desse processo, né, dessa disciplina, a gente vem trabalhando com narrativa também, né? Nesse plano de aula, então, a nossa proposta é trabalhar com a narrativa. Eu falei aqui de racismo epistêmico, que é um combate, né? É um enfrentamento, é uma disputa sobre narrativas, né? Que narrativas são essas que são construídas no currículo, né? Que torna esses ambientes, né? De quilombo, de comunidades indígenas tradicionais, de caiçaras, né? De reservas ambientais, que traz esses ambientes apenas como vulneráveis, né? Sujeitos a alguma coisa, não sujeitos de alguma coisa, né? Então, dentro dessa nossa discussão, né, a narrativa, ela se torna, né, um elemento fundamental para a nossa análise. E aí a professora Zoilda, né, nos ajuda nesse processo de resgatar esses valores, trazendo o quê? A questão, né, o conceito da energia vital. E aí ela vai falar que a energia vital está presente em todos os seres existentes. Homens, tanto vivos quanto antepassados, animais vegetais, seres inanimados, os minerais, objetos, e mesmo nas qualidades desses mesmos seres, entre os quais o belo, as meninas falaram, né, mais cedo, o belo, o feio, a verdade e a mentira. O princípio da energia vital, né, tudo que é vivo e que existe tem axé, tem energia vital. Planta, água, pedra, gente, bicho, ar, tempo, tudo é sagrado e está em interação. Imaginem se nosso olhar sobre nossas crianças na educação infantil forem carregados da certeza de que elas são sagradas, divinas e cheias de vida. Se houvesse isso, né, esse olhar para a educação, para os professores também, né, que necessitam de constante, a gente necessita de constante formação, a educação seria outra, né? Então a gente vem trabalhando com essa questão da energia vital e combatendo, né, o princípio, né, essas ideias da construção do tempo linear, né, que é o marco zero, a ideia do marco zero. Então, houve, né, votação, né, para falar sobre essa questão do marco zero, como se vai passar, não vai passar, se é legal, é ilegal. Marco temporal, né? É o marco temporal. É a mesma coisa, né? Então, se você determina
né, que há um marco temporal, é que pessoas antes de determinada data não existem. Como não existem, né? Nada mais ilegal do que trazer a legalidade a isso, né? Então, dentro dessa questão, a gente vem trazendo também, né, esse debate, que aí, nesse marco temporal, né, nessa questão do marco zero, a gente vem falando sobre, e aí você acaba trazendo, né, dentro do debate da modernidade, os atrasados versus os avançados, né, os povos avançados, os povos atrasados, selvagens e civilizados, né, sociedades modernas e sociedades tradicionais. São uma forma de aprisionamento, né, sobre isso. E aí, para encerrar, né, a gente trabalhando, né, dentro desse princípio da energia vital, né, de que tudo é sagrado, todas as pessoas são sagradas, todo o território ele é sagrado, deve ser preservado e respeitado, o território e as pessoas que ali habitam, né? Então, a gente trabalha com o conceito também de identidade, respeito, memória, que vai dialogar com a narrativa, né? Porque na narrativa, a gente vai dizer aquilo que deve ser lembrado ou não, né? É o poder, a relação de poder sobre a narrativa, né? Então, através da narrativa, você constrói memórias. Então, as memórias, né, do civilizado, do atrasado, daquele, né, que é tornado vulnerável ou não, né? E aí também, dentro dessa questão da circularidade da professora Zoilda, o conceito de solidariedade, que é como vivem, né, as pessoas de terreiro, as pessoas de quilombos, as pessoas de comunidades tradicionais. Então, este artigo, né, com esse plano de aula bem detalhado, está nesse livro. Aqui também tem outros planos, né, trazendo, que o pessoal trabalha com filme, trabalha com literatura, trabalha com os museus, né, resgatando a memória, mas não é para lembrar apenas dos objetos, né, de mutilação, mas também é uma forma, né, de você mostrar a mutilação, mas combater aquilo. O debate não pode ficar restrito apenas a esses objetos, tem que avançar, né? E aí, nesse texto, né, nesse livro, tem esse compilado, né, de a educação quilombola, também tem um texto aqui sobre educação quilombola e geografia, né? E vem trazendo aí essa questão muito de ecologia e também de religião, né? Então, a partir do momento que há, né, essa transformação de narrativa, esse combate ao racismo epistêmico, né, institucional, que a educação vive, a gente vai conseguir, sim, né, realizar aí uma educação antirracista, né, de fato, uma educação anti-homofóbica, né, e que seja, de fato, para a igualdade e pela democracia. Obrigada.